Olá, pessoal, estamos de volta aqui. Vamos retomar, então, a análise acerca da prisão preventiva. Então, nosso item anterior aqui, 4.2, condições de admissibilidade. Agora, 4.3, requisitos cautelares. 4.3, requisitos cautelares. Requisitos cautelares. Artigo aí 312 do Código de Processo Penal. 312 do Código de Processo Penal. Primeiro, nós temos aí os requisitos relacionados ao fumus comissi delicti. Fumus comissi delicti. E o que é o fumus comissi delicti? É a existência de crime. É a existência de crime e indícios de autoria. Existência de crime e indícios de autoria. Existência de crime e indícios de autoria. Então, eu preciso, primeiro, desses dois requisitos. Tem que ter existência do crime e indício de autoria para poder decretar a preventiva. Tudo bem? Copiaram aqui, pessoal? Então, fumus comissi delicti, existência de crime e indícios de autoria. Posso mudar aqui a lousa? Ainda não? Então, copiem aí. Fumus comissi delicti, existência de crime, né, ou materialidade e indícios de autoria. E indícios de autoria. Então, esse é o primeiro requisito da cautelar, fumus comissi delicti. Perfeito? Agora, segundo requisito da cautelar, segundo requisito da cautelar, segundo, periculum libertatis. Periculum libertatis. Periculum libertatis. Tá? Cuidado que o correto não é periculum in libertatis, é periculum libertatis. Periculum libertatis. Aqui nós temos 4 hipóteses. A primeira delas é a garantia da ordem pública, é a mais polêmica, né? Garantia da ordem pública. Primeira hipótese. Garantia da ordem pública. E aqui nós entramos numa tarefa hercúlea, né, que é definir o que é garantia da ordem pública. O que é que significa isso? É tão aberto que a definição é praticamente impossível. Mas para a prova, ou o que se entende mais ou menos como garantia da ordem pública? Eu preciso deixar isso um pouco concreto, até para que isso não deixe de ser inconstitucional, né, porque é aberto demais. Garantia da ordem pública é a probabilidade concreta, então, é a probabilidade concreta de reiteração na prática delitiva. De reiteração na prática delitiva. Na prática delitiva. O juiz pode se manifestar na gravidade em abstrato para decretar preventiva? O tráfico é grave. Não. Então, a gravidade
em abstrato, não pode justificar a preventiva. A gravidade em abstrato não pode justificar a preventiva. Não pode justificar a preventiva. Por que eu estou falando isso? Porque em algumas decisões admite-se a decretação da preventiva por garantia da ordem pública com base na gravidade em concreto da conduta, embora seja polêmico. Mas, às vezes, isso se admite. Então, se eu falar que não se admite com base na gravidade em concreto, vocês vão achar decisão em sentido contrário. E aí vai dar tilt. Então, gravidade em abstrato, tranquilo, não se admite. Segunda hipótese, também pode ser decretada a preventiva pela garantia, para garantia da ordem econômica. Para garantia da ordem econômica. Aqui, evidentemente, nós temos também a probabilidade. Então, garantia da ordem econômica é a probabilidade de reiteração. Probabilidade de reiteração. De condutas que afetem a economia. Probabilidade de reiteração de condutas que afetem a economia. De condutas que afetem a economia. Que afetem a economia. Que afetem a economia. Por exemplo, lavagem. Lavagem de capitais. Por exemplo, lavagem de capitais. Outro exemplo, a lei do colarinho branco, né? A lei 7492, que trata do crime de gestão temerária, evasão de divisas. Lei do colarinho branco. Lei 7492. Lei 7492. Ok? 7492. Então, terceira hipótese aqui, também cabe preventiva para a conveniência da instrução criminal. Também cabe preventiva para a conveniência da instrução criminal. Conveniência da instrução criminal. Aqui, conveniência da instrução criminal. Aqui o sujeito atua, o agente atua indevidamente na produção probatória. O agente atua indevidamente, já vou dar exemplo, ele atua indevidamente na produção probatória. Atua indevidamente na produção probatória. Exemplo, ameaça testemunha. Então, a gente atua indevidamente na produção probatória. Atua indevidamente na produção probatória. Exemplo, ameaça testemunha. Ameaça testemunha. Ou suborna. Ameaça testemunha ou suborna testemunha ou perito. Ou suborna testemunha ou perito. Ou oculta ou destrói provas. Ou oculta ou destrói provas. Ou oculta ou destrói provas. Perfeito? Oculta ou destrói provas. Vai ter um processo que eu lembro que teve hoje lá no gabinete, foi engraçado. Sujeito, um homicídio culposo na direção de veículo automotor. Claro que ali não vai caber, porque é um crime culposo, não tem. O inciso 1 exige que o crime seja doloso, e o 2 exige que ele seja reincidente em crime doloso. Mas se fosse um crime doloso, olha que situação interessante que nós temos nesse processo. Então, o sujeito estava conduzindo o veículo, acho que em Mauá, e aí atropelou uma idosa de 80 e poucos anos, matou a idosa, e tinha uma câmera bem em frente, então a câmera flagrou o exato momento do acidente.
e foi parar no jornal daqui de São Paulo, no SPTV, na edição do meio-dia. Foram feitas 4 reportagens sobre o ocorrido. Primeira quando ocorreu o fato, depois quando acharam o cara, depois quando o cara era procurado, depois quando ele foi preso. Então caiu na mídia. Inclusive tinha esse CD lá no processo. Tinha assistente de acusação, processo meio enrolado. O promotor denunciou por dolo eventual, o juiz classificou e condenou por culpa, por homicídio culposo. E aí chegou lá o processo e tal. E aparece na reportagem o frentista do posto, que trabalha bem em frente, falando, não, eu vi o acidente, isso bem logo depois para repórter, eu vi o acidente, ele passou uns 80 por hora e atropelou a senhora e foi embora. E a câmera mostra que ele atropelou e foi embora mesmo. Depois esse mesmo... E ele fala, aí depois eu olhei o que esse frentista fala na fase policial, ele fala assim, ele fala a mesma coisa que ele falou na reportagem na Globo, e ele ainda fala assim, inclusive ele tem uma reputação muito ruim aqui no bairro. Parece que o cara é do mal. Ok. Aí o frentista é arrolado como testemunho de acusação, eu também faria isso, porque olha que depoimento interessante para a acusação. Aí ele é ouvido em juízo. O senhor viu? Não. A que velocidade que ele estava? Olha, eu ouvi, pelo que eu ouvi, ele estava uns 40. Não, mas o senhor falou aquilo. Não, não falei. Ah, não sei. Aí o juiz, mas o senhor falou 80 na fase policial. 40, 80, alguma coisa assim. Evidente que ele estava mentindo, porque ele mora no bairro, isso ele fala no inquérito, mesmo bairro do réu. Depois a gente viu o FA do réu, ele já foi condenado por roubo, por tráfico, etc. Né? Inclusive foi o interrogatório do réu, aí a juíza, o senhor tem uma tatuagem de carpa no antebraço? Aí ele, tem, excelência. A juíza, o senhor sabe o que significa, né, tatuagem de carpa, né? PCC. Ele é mesmo? Eu falei, é. A juíza falou, é. Isso estava na mídia. Então, óbvio que ele ameaçou o frentista do posto. Né? Enfim, então, isso a gente consegue pegar no processo com uma certa facilidade, quando a pessoa está mentindo. Né? Você percebe, depois de um tempo, você sente... Isso é muito comum, né? Essa ideia do silêncio. Aconteceu uma história na Itália há um tempo, da máfia italiana, aquela omertà, que é a lei do silêncio na máfia italiana. Tinha um sujeito que vendia um doce italiano na Sicília. E aí, o que a Cosa Nostra fez? Matou o sujeito que era perseguido e colocou um fuzil em cima do corpo do cara. Isso bem na frente desse paneleiro que vendia esse doce tradicional italiano lá na Sicília. Colocou o fuzil em cima do corpo, e aí depois, isso assim, o cara aqui, e ele é a meio metro do cara. Aí a polícia italiana chegou no local e fez isso para dizer que foi a Cosa Nostra que causou o homicídio, para avisar todo mundo que foi a máfia. A polícia chegou no local e falou assim para o paneleiro, o senhor viu quem matou o sujeito que estava aqui? Ele respondeu para a polícia, alguém morreu? Então isso é complicado, né? Então, tá bom? Então, conveniência da instrução criminal, tá bom? Essa história é verídica, não é filme não, é verdade. Isso não é piada não, isso está contado num livro mesmo sobre a máfia, é verdade. Então, 4. Assegurar a aplicação da lei penal. Assegurar a aplicação da lei penal. Essa hipótese aqui é bem interessante. Assegurar a aplicação da lei penal. Veja, aqui só caberá a preventiva se houver indícios concretos de fuga. Se houver indícios concretos de fuga. Indícios concretos de fuga. Indícios concretos de fuga. O fato do sujeito ser estrangeiro admite por si só a preventiva? Não. Eu estou penalizando ele por ser estrangeiro, se eu fizer isso. Tem precedentes do STF e do STJ. Então anotem aí. O simples fato de o sujeito ser estrangeiro,
por si só, não autoriza a preventiva. Por si só, não autoriza a preventiva. O simples fato de o agente ser estrangeiro, por si só, não autoriza a preventiva. Tá? Cuidado, né? Não confundam. Preventiva aqui, sem nenhuma outra medida administrativa. Agora o STF tem vários julgados envolvendo extradição. Aí é diferente. Aí, pelo Estatuto do Estrangeiro, a preventiva é um pressuposto para a extradição, mas aí é outra história. Deportação, aí é outra história. Mas a preventiva, o fato do sujeito ser estrangeiro por si só, não justifica aí a medida. Tudo bem? Outra coisa também que eles fazem demais, né, que eu acho muito legal. Veja, o réu não tem residência fixa. O réu mora na rua. Logo, não tem como encontrar. Como é que eu faço para encontrar ele? Fácil. Eu prendo. Aí eu vou saber onde ele está. Não é? Faz sentido isso? Não, né? Óbvio que não. Estou penalizando o cara por ser pobre, né? Ele não tem casa, então como ele não tem casa, eu vou dar uma casa para ele. Aí eu sei onde encontrar, eu sei onde citar. Isso não faz sentido também. É feito o tempo todo. Verdade. Mas, cá entre nós, não é muito republicano, não é verdade? Né? Então, o simples fato de o agente não ter residência não permite que se presuma que ele vá fugir. O simples fato de o agente não ter residência não permite que se presuma. Não permite que se presuma que ele vá fugir. Não permite que ele se presuma que ele vá fugir. Né? Aqui na Roda da Glória mesmo, vocês vão um pouco para frente, tem um mendigo lá, que ele fica ali em frente ao prédio do TJ, ali, etc., aquele prédio branco, que ele fica lá, um pouco na frente da delegacia. Ele fica lá, acho que desde quando eu comecei a dar aula no Damásio. Todo dia ele está lá. É mais fácil você encontrar ele ali do que eu no gabinete. Ele está lá todo dia, você passa, ele está lá, ou ele está dormindo, ou ele está andando no meio da rua, ou ele está conversando com algum taxista. Faz 6 anos que eu vejo ele todo dia. É mais fácil você achar ele ali do que eu em casa, por exemplo. Então, essa presunção, ela é equivocada, tudo bem? Não posso presumir isso. Pelo menos vocês, como advogados, podem se resignar quanto a isso. Então, 4.3, requisitos cautelares. Então, vamos organizar esse raciocínio aqui. É o seguinte, pessoal. Então, vamos lá. Para que se decrete a preventiva, o que é que eu tenho que ter? Eu preciso ter, primeiro, as condições, né? 313 e 314. Isso aqui é só um esquema, tá? Então, eu preciso ter as condições 313 e 314. E 314... mais o quê? Mais os requisitos. Mais os requisitos. Ok? E quais são os requisitos? Fumus comissi delicti. Fumus comissi delicti. E o que é isso? Materialidade, indícios de autoria. E um daqueles 4. Então, eu preciso ter garantia da ordem pública, ou garantia da ordem econômica, ou garantia da ordem econômica, ou conveniência da instrução criminal, ou conveniência da instrução criminal, ou aplicação da lei penal. Ou aplicação da lei penal, sendo que estes daqui formam o periculum libertatis. Formam o periculum libertatis. Então, entenderam como é que se dá a estrutura, pessoal, da prisão? Tá?
resumindo aqui, então eu preciso das condições, lembrando, né? Que aqui também nas condições. Preciso de todas os 313? Não, né? Uma delas. Uma delas. Uma delas. Uma delas. Preciso. E preciso dos requisitos. Que há quem divida em pressuposto e fundamento, mas a gente não vai surtar vocês com esses nomes. Tá? Agora, isso de fumus comici delicti, periculum libertatis, eu acho importante, porque isso é teoria geral da cautelar. O aluno hoje em dia, eu não sei hoje como é que está na faculdade, porque eu estou ficando velho, mas a impressão que eu tenho é que o pessoal está lendo mais resumo e menos manual. Eu acho isso muito triste. Porque o resumo ele faz você aprender a pensar direito, né? Você raciocina. E quando você tem teoria geral, fica muito mais fácil entender. Não importa qual que é a cautelar. Eu vou ter que ter fumus e periculum. Acabou. E aí eu vou encaixar o que tem no caso para fumus e periculum. Então, fumus comici delicti, né? Aquela fumaça do direito, que aqui é aquela presença do crime. Veja, esse comici delicti, o que é? Materialidade e autoria. E periculum libertatis, o que é? É a necessidade dele ficar preso, porque é perigoso ele ficar solto. E esse perigo dele ficar solto pode se manifestar de 4 formas. Então, se eu sei a teoria geral das cautelares, fica muito mais fácil encaixar isso aqui. Eu não preciso ficar decorando, tá bom? Na temporária é a mesma coisa. Por que a gente divide os incisos daquela forma? Fumus e periculum. Você pode não lembrar agora quais são os incisos, mas se você souber a teoria geral das cautelares, você olha a lei e deduz na hora. Porque você vai lembrar que 1 e 2 são relacionados a periculum. E o 3, que traz o rol de crimes, é o fumus. Veja, eu não sei... Quer dizer, eu sei os incisos de cabeça. Ok, se eu falar que eu não sei, eu estou mentindo. Mas ainda que eu não soubesse, sabendo a teoria, eu olho o código, eu olho a lei. 7.960 eu consigo extrair também da mesma forma. Entenderam essa estrutura, pessoal? Tá? Por isso que eu tive o cuidado de passar isso aqui, essa visão geral. Então, é disso que a gente precisa para decretar a preventiva. Tá legal? Perfeito? Agora vamos fazer o roteiro da nossa peça. O roteiro da nossa peça, 4.4. 4.4, roteiro da nossa peça. Roteiro da nossa peça. Como é que a gente divide? Qual que é o binômio básico aí de prisão? Ilegalidade e desnecessidade, não é isso? Então, se a prisão preventiva for ilegal, vamos lá, ilegal. Primeiro, quais são as hipóteses de ilegalidade? Vamos voltar para o desenho anterior. Vamos lá, ó. Ilegal. Voltar aqui. Qual vocês acham que é a hipótese que torna a preventiva ilegal? Aqui, em periculum libertatis, eu não estou falando de necessidade da prisão? Tô, não estou? Aqui, periculum libertatis, estou falando de necessidade? Claro que eu estou, então não é. Então, ilegalidade, artigos 313 e 314. Então, aí eu vou olhar na ilegalidade para quais artigos? 313 ou 314. Ou 314. Se não tiver nenhuma hipótese do 313, não podia nem ter decretado a preventiva. Eu não estou dizendo se ela é necessária ou não. Eu estou falando que o juiz não tinha nem por que ter decretado, nem podia ter decretado. Eu nem estou discutindo a necessidade. Ela não cabe. Ela não cabe. Bom, perfeito. Então, 313. Claro, evidentemente, 313, 314, mas também tem uma hipótese aí importante que a gente tem que lembrar também, ou o 311. Quando é que eu vou usar o 311 na prisão preventiva ilegal, pessoal? Quando o juiz decretar ela de ofício no inquérito policial. Quando o juiz decretar ela de ofício no inquérito policial. Eu vou falar, opa, não pode, essa prisão é ilegal. E aí eu vou usar o artigo 311, que é o que diz que ele não pode decretar de ofício. Ele não diz isso, na verdade, a gente extrai isso a contrário sensu. Porque o que ele diz é que o juiz pode decretar de ofício no curso da ação penal, logo, no inquérito não pode. Então, na sua prova, você usa ele a contrário sensu para dizer que não pode decretar de ofício no inquérito policial. Se eu tiver
uma prisão ilegal. Qual vai ser o meu pedido? Falei isso no começo. Prisão ilegal, o pedido é relaxamento. Então, prisão ilegal, eu vou pedir o relaxamento. Eu vou pedir o relaxamento, ok? Peço o relaxamento. Ótimo. Agora, a prisão pode ser desnecessária. Desnecessidade. Não há necessidade da prisão. Qual que é a hipótese aqui que traz isso? Artigo 312. Artigo 312 do CPP. 312. Tem que estar uma daquelas hipóteses presente. Pode ter até mais de uma, mas com uma já tem cautelaridade. Mas se faltar, se faltar qualquer um deles, se não tiver nenhum presente, a prisão preventiva é desnecessária. Tudo bem? Desnecessária. Nesse caso aqui, pessoal, é importante eu mencionar o artigo 316 do CPP também, que diz exatamente isso, que o juiz, se considerar a prisão desnecessária, tem que soltar o réu. Tudo bem? E aqui, no caso da prisão desnecessária, qual será o nosso pedido? É o seguinte, aqui, veja, se a prisão é desnecessária, eu vou pedir a revogação. Eu vou pedir a revogação, ou liberdade provisória. Ou liberdade provisória, ainda que com outras cautelares, porque o juiz pode entender de fixar outras. Ou liberdade provisória, ainda que com outras cautelares. Ainda que com outras cautelares. E aqui é bom mencionar, né, na sua peça, o 319 do Código de Processo Penal. E aí é bom mencionar na sua peça o 319 do Código de Processo Penal. E como você vai falar de liberdade provisória, aqui na liberdade provisória, você também menciona, você menciona aqui o 321 do CPP. E aqui, para falar dessa liberdade provisória, você menciona o 321 do CPP. O 321 do CPP, ok? Tá? Né? Cuidado para não confundir, tá? A liberdade provisória do flagrante é lá no 310, porque o 310 se refere à prisão em flagrante. Então, o 310 é específico do flagrante. Nem tem preventiva, pode vir a ter. O juiz pode decretar. Agora, aqui é o 321. Aqui é a liberdade provisória da preventiva, não do flagrante. Então, notem que eu tenho liberdade provisória nas duas peças. O fundamento muda, e muda que na preventiva eu vou ter revogação, que no flagrante eu não vou sustentar. Diga. Desculpa falar mais alto que eu não ouvi. É o mesmo. Artigo constitucional, artigo 5º, inciso 65. Tá? Artigo 5º, inciso 65. Tá? Tá legal? Artigo 5º, inciso 65. 65. Tudo bem, pessoal? Tá legal? Então, o fundamento do relaxamento é o mesmo. Aqui, cuidado, né? Você que perguntou, no relaxamento, quando a gente falou do flagrante, eu dei também o 310. Aqui eu não posso. Porque aqui o 310 é só do flagrante, tá legal? Então, aqui você só usa o artigo constitucional. Artigo 5º, inciso 65. Beleza? Tá bom? Foi até bom que eu não tinha colocado lá. Tem que constar também, então, o relaxamento. Sempre o artigo da Constituição e só no flagrante o 310. Obrigado pela pergunta aí. Uma outra questão que é tranquila, é básica, mas só para a gente aí reiterar isso. Posso cumular aqui também ilegalidade e desnecessidade? Tranquilamente, né? Relaxamento. Caso o juiz não relaxe,
revogue ou conceda liberdade provisória, ainda que com outra cautelar, ainda que com cautelar alternativa. Estão vendo que é um jogo de peças, né? Então, uma coisa bem tranquilinha, você seguindo o roteiro, não tem erro. Se cai uma peça dessa, não há aí grandes dificuldades. Tudo bem, pessoal? Tá legal? Então, é isso. Agora, a gente vai fazer o seguinte, como tem uma aula do Madeira de temporária, tá? Eu vou fazer com vocês a nossa questão de hoje, aí eu faço a questão com calma e dito para vocês. Aí a gente faz a questão, nosso problema de hoje, e aí vocês assistem a aula, porque não faz sentido, acho que vai mais atrapalhar do que ajudar vocês terem duas aulas sobre o mesmo tema, com dois professores com formas diferentes. Então acho que vai mais atrapalhar do que ajudar, né? Ainda mais o Madeira, né? Um processualista dando prisão. Então, deixem a aula de temporária lá, e aqui eu vou trabalhar só a peça. É até bom, porque aí a gente faz a peça com calma, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui a peça de hoje. Eu só preciso lembrar o número da peça, né? Se eu lembrar o número da peça já ajuda. Eu acho que é a peça 42. Peça 42 da edição nova do livro. Eu só não sei qual página que está, porque a minha edição não é a nova. Mas, pelo que consta, é a 42 da edição nova. Ela começa assim, Hussein Mohammed, cidadão libanês, 357. Então, obrigado aí, para quem está com a edição nova, 357. Tá bom? 357. Eu estou vendo aqui se eu estou com uma edição antiga, porque eu estou vendo se os autores me doam uma edição nova do livro. Eu almocei com o Gustavo hoje, não consegui, né? A Paty também encontrei esses dias, não consegui. Vamos ver se o Madeira, né, me dá uma edição nova do livro aí. Então, vamos lá. Hussein Mohammed. É a peça 42, página 357. Cidadão libanês foi preso. Conseguiram achar aí? Tranquilo? Foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, por ter sido surpreendido em blitz de rotina com 1 quilo de cocaína prensada e 50 comprimidos de êxtase. Remetido o procedimento a juízo, o magistrado entendeu por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, em face da intensa nocividade social do crime e, ademais, da alta probabilidade de fuga do acusado por ser ele estrangeiro. Questão. Em face da situação apresentada, ingresse com a medida cabível, diversa do habeas corpus, para defender os interesses do seu cliente. Então, vamos fazer aqui o nosso roteiro de peça, né, os itens. Quando chegar nos itens mais importantes, eu coloco na lousa. Eu não vou colocar na lousa esses primeiros, porque não tem maiores problemas aqui. Mas completem aí. Então, primeiro item, cliente, né? Quem que é o cliente? É o tal do Muhammad, ou Muhammad, né? Esse é o nosso cliente. Então, esse é o nosso cliente. Qual que é o crime? É o crime de tráfico de drogas. Então, 1, cliente Muhammad. 2, crime tráfico de drogas. Tráfico de drogas. 3, ação penal. Qual que é a ação penal, pessoal? Pública incondicionada. Pública incondicionada. 4, rito. Qual que é o rito? Especial da lei de drogas, né? Rito especial da lei de drogas. Rito especial da lei de drogas. 5, momento. É aquilo que eu disse no comecinho da aula. Eu tenho que identificar a que título ele está preso. Ele foi preso em flagrante, mas essa prisão foi convertida em preventiva, não foi? Então ele está preso a que título agora? Preventiva. Então, 5, momento. Preventiva. Preventiva. Então é a preventiva que eu vou atacar. Então, momento aí, 5, preventiva. Então é a preventiva que eu vou atacar. Ótimo. Bom, essa minha peça vai ser qual peça? Vamos lá. A questão, deu algum elemento para eu dizer que essa prisão foi ilegal? É um caso de preventiva. Vamos lá, vamos olhar aquilo que eu falei.
A questão falou, lembra dos artigos 313, 314, 311? Só é ilegal a preventiva se descumprir um desses 3 artigos, não é isso? 313. O tráfico, a pena máxima é superior a 4 anos? É 15 anos. 5 a 15. Então é superior. Então 313 preenche. 314, tem alguma excludente da licitude? Não. Que é o negativo, né? Não tem. 311, a questão fala que o juiz decretou de ofício a prisão? A questão fala? Não. Então dá para eu falar em ilegalidade da prisão? Dá para eu pedir relaxamento aqui? Ah, mas eu quero. Tá bom, pede. Não dá, não sei o que você vai falar. Me conta o que você vai falar, porque eu também não sei o que você vai falar. Mas se quiser, pede. Mas tem aqui no enunciado elemento para isso? Não. Então o que você vai trabalhar aqui? Se é uma prisão preventiva, você vai fazer uma peça de revogação ou liberdade provisória. Então, uma peça de revogação ou liberdade provisória. Revogação ou liberdade provisória. Qual vai ser o fundamento da sua peça lá no preâmbulo, pessoal? 316. Fundamento legal, artigo 316 do CPP. Então, o fundamento legal da nossa peça de revogação ou liberdade provisória, 316 do CPP. Ok? Então, peça revogação ou liberdade provisória, fundamento 316 do CPP. Competência. A questão dá alguma coisa sobre a competência? Aqui, para o pessoal daqui de São Paulo. Não vai me endereçar para o DIPO. DIPO só tem em São Paulo. Tá? Não vai me endereçar para o DIPO, a prova é nacional. Não vai aparecer no espelho DIPO, nem pode, porque só aqui tem esse dinossauro, tá bom? Que é inconstitucional, inclusive, porque viola o juiz natural, mas enfim. Mas você vai endereçar para o juiz de direito da tracinho, vara, da tracinho, comarca, etc. Ah, mas não tem vara ainda. Lógico que tem a vara preventa. Então, juiz de direito da tracinho, vara, da tracinho, comarca, D. Da tracinho, vara, criminal, da comarca D, aliás, é da comarca D, tracinho, né? Da comarca D, tracinho, ok? Então, essa é a nossa competência. Qual que é a nossa tese, pessoal? Qual que é a nossa tese? O juiz disse que ele tem que ficar preso porque o crime tem intensa nocividade social. Ele atrelou a gravidade. Mas, vamos parar para pensar. Ele dizer isso, ele trouxe algo de grave do caso concreto? Não. Se ele tivesse dito, tem intensa nocividade social porque tem 1 quilo de cocaína, que é uma quantidade razoável, aí ainda passaria. Mas ele só falou que tem intensa nocividade social. Todo crime tem intensa nocividade social, porque se não tivesse intensa nocividade social, não seria crime. Então, esse argumento não rola, não é verdade? Por quê? Porque ele parte da gravidade em abstrato. Porque ele parte da gravidade em abstrato. Então, primeiro, você mata os 2 argumentos dele. Primeiro, intensa nocividade social, gravidade em abstrato. Não pode justificar. Porque se você fala que se pauta na gravidade e por isso não pode decretar, você ainda sofre o risco de se prejudicar, porque há tribunais que entendem que pela gravidade você pode decretar. Então você vai falar da gravidade em abstrato, aí não tem como escapar. Por quê? Porque ele não indicou nada do caso concreto. Nada, nada. Não falou da natureza da droga, da quantidade, não falou nada. E o segundo argumento é, ele é estrangeiro. O primeiro argumento, nocividade, né? E o segundo é que ele é estrangeiro. Pode decretar a preventiva pelo simples fato do sujeito ser estrangeiro? Não. Então você vai falar isso, que não é possível a decretação da preventiva pelo simples fato de o agente ser estrangeiro. Pelo simples fato de o agente ser estrangeiro. Então essas serão as nossas teses. Então, a tese é de que não há cautelaridade. Não há motivo para a prisão. A tese é de que a prisão é desnecessária. Desnecessária. Por quais motivos, pessoal? Porque ele não pode fixar com base na gravidade em abstrato, não é isso? E porque o simples fato de ser estrangeiro, por si só, não justifica a prisão preventiva.
Ok? E aí, qual que é o artigo que você vai ter que usar na tese? O 312. Porque você vai falar que não está presente nenhuma das hipóteses do 312. Você vai falar que não tem nenhuma hipótese do 312 presente. O 312 provavelmente apareceria no espelho aqui, na parte da tese. Então, você vai falar que não tem nenhuma hipótese do 312. Tem que ter uma delas para poder aí decretar a preventiva. Entenderam a nossa tese, pessoal? Tá legal? Agora, pedido. O pedido eu vou ditar. Então, vamos lá. Pedido. Como é que vai ficar o pedido? Ante o exposto, requer seja revogada a prisão preventiva, com fulcro no artigo 316, com fulcro no artigo 316 do CPP, ou caso assim não entenda, Vossa Excelência, Vossa Excelência, que se conceda a liberdade provisória, com fulcro no artigo, 321 do CPP. Que se conceda liberdade provisória com fulcro no artigo 321 do CPP. Impondo, se for o caso, medida cautelar, alternativa, medida cautelar alternativa do artigo 319. Do CPP. O que mais que falta pedir aqui? Estou pedindo para soltar, não estou? Alvará de soltura. Expedindo-se o presente, alvará de soltura. Expedindo-se o presente, alvará de soltura. Expedindo-se o presente, alvará de soltura. Perfeito? Última observação. Se o juiz decreta a prisão e o sujeito está foragido, você vai fazer a sua peça. No pedido, o que é que você pede ao final? Ele está foragido. Você vai pedir alvará de soltura? Não. Contramandado de prisão. Então, se o juiz decreta a prisão e ele não foi encontrado, você não vai pedir alvará de soltura, porque ele está solto. Aliás, tão solto que ninguém sabe onde ele está. Você vai pedir a expedição do contramandado de prisão. Então, se já há prisão decretada e ele está solto, por exemplo, foragido, se já há prisão decretada e ele está foragido, pede-se a expedição do quê? Do contramandado de prisão. Pede-se a expedição do contramandado de prisão. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então foi isso. Ficamos por aqui. Agradeço a atenção de vocês aí. Tenham uma ótima noite.